Bom dia ou boa tarde para os bons, tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Então hoje a gente vai corrigir os exercícios sobre racionalização de denominadores, tá ok? Aí logo após isso eu vou fazer uma atividade avaliativa. Eu vou fazer como eu fiz a AP, eu vou fazer pelo Google Forms, tá ok? Então vamos lá corrigir, galera. Então vamos lá, galera. O primeiro exercício ele pede para racionalizar, né, as expressões. O item A, eu tenho 2 raiz de 10. Eu já sei que o raiz de 10 ele é irracional, porque não dá exato, né? Então eu copio a primeira fração, que é o 2 raiz de 10, e eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz quadrada de 10. Lembra, é sempre do meu denominador. Resolvendo aqui, ó, 2 vezes a raiz de 10 vai dar 2 raiz de 10. Raiz de 10 vezes a raiz de 10 vai dar a raiz quadrada de 100. Eu tenho que saber o seguinte, nunca que eu posso ter no meu denominador uma raiz. Mas o que acontece? Quanto que vale a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100, galera, vale 10. Tem algum número que divide o 2 e o 10 ao mesmo tempo? Tem. É o próprio 2. Então eu vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 10 dividido por 2 dá 5. É isso aí, galera. Acaba aqui. Tá ok? O próximo, o B. Eu tenho 6 dividido pela raiz quadrada de 6. Então eu vou copiar a primeira fração. Eu posso ter no meu denominador uma raiz não exata? Não pode, né? Tem que racionalizar. Então eu vou multiplicar por raiz de 6 em cima e raiz de 6 embaixo. Lembrando, galera, esses aqui são os mais simples, porque eu não tenho nem a soma e nem a subtração aqui embaixo, né? Então vai dar 6 raiz de 6 dividido por raiz de 6 vezes a raiz de 6 vai dar raiz de 36. A raiz de 36 dá exato? Dá 6. Esse aqui é mais fácil, ó. Você tem o 6 em cima e o 6 embaixo. Você pode cancelar. É isso aí, galera. A resposta fica só a raiz de 6. Eu já vou fazer o item C aqui, ó. Eu tenho 9 dividido pela raiz quadrada de 3. O raiz quadrada de 3, ele é irracional. Como eu não tenho soma nem subtração, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. 9 vezes a raiz de 3 vai dar 9 raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Cuidado, galera. Aqui você não pode cortar, porque esse 9 aqui, ó, ele está protegido pela raiz. Quanto que vale a raiz quadrada de 9? Vale 3. Tem algum número que divide o 9 e o 3 ao mesmo tempo? Tem, é o próprio 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ou você põe o 1 embaixo, ou deixa assim. Tá ok? Lembrando que colocou 1 aqui na frente também, ó, não tá errado. E nem que colocou 1 aqui embaixo. Tá bom? Aproveitar, fazer o D. É raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 2. Eu nunca posso ter no meu denominador uma raiz não exata, né? Porque quando ela for exata, basta eu extrair ela. Raiz de 5 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 10. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Só que cuidado, a raiz quadrada de 4 dá exato, que é 2. Eu posso dividir o 10 por 2? Não. Aqui não, porque o 10 está dentro da raiz. Eu só posso simplificar com os números que estão fora da raiz. É isso aí, galera. Acaba aqui. Vou fazer esses dois aqui juntos.
Aqui, ó, embora eu tenha esse 2 junto com a raiz de 5, mas não tem problema. Eu não tenho nenhuma operação com ele de adição ou subtração. Então aqui, nesse caso, eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou multiplicar por raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. 20 vezes a raiz de 5 vai dar 20 raiz quadrada de 5. 2 raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar 2 raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25, galera, dá exato. Quanto que dá a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Só que o que acontece? Esse número que sai da raiz, lembra? Ele sempre vai multiplicar o que está fora. Então aqui eu vou ter que fazer 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Tem como eu dividir 20 por 10? Tem. Dá 2. Acaba aqui. Lembrando, quem deixou o 1 embaixo não tem problema, tá certo. O F. 3 dividido pela raiz quadrada de 6. Eu não posso ter no meu denominador um número irracional. Tem que racionalizar. Então eu vou ter que multiplicar. Como eu não tenho nem soma nem subtração, vou multiplicar por raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. 3 vezes a raiz de 6 dá 3 raiz quadrada de 6. Raiz de 6 vezes a raiz de 6 vai dar raiz quadrada de 36. Sempre vou cancelar a raiz embaixo, sempre. Quanto que vale a raiz de 36? Vale 6. Tem algum número que divide o 3 e o 6 ao mesmo tempo? Tem. É o próprio 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. É isso aí, galerinha. Acabou. O próximo. Eu tenho alguma soma ou subtração aqui embaixo? Não. Então esses são os mais simples, né? Como eu tenho raiz de 10, que é o número irracional, então eu vou multiplicar por raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo. 20 vezes a raiz de 10 dá 20 raiz quadrada de 10. Dividido. 3 raiz de 10 vezes a raiz de 10 vai dar 3 raiz quadrada de 100. Quanto que vale a raiz quadrada de 100? Vale 10. Lembra, esse número sempre vai multiplicar com o que está fora. Então vai ficar 20 raiz de 10 dividido 3 vezes 10, 30. Aqui pode cortar o zero. A resposta aqui vai ser 2 raiz de 10 sobre 3. Vamos aproveitar e fazer o H. 1 dividido pela raiz quadrada de 7. Então vai ficar 1 raiz quadrada de 7. Aqui eu vou multiplicar por raiz quadrada de 7 em cima e raiz quadrada de 7 embaixo. 1 vezes a raiz de 7 vai dar 1 raiz de 7. Raiz de 7 vezes a raiz de 7 vai dar raiz quadrada de 49. Em cima copia, não tem o que fazer. A raiz quadrada de 49 vale 7. Posso simplificar com o que está dentro da raiz? Não. Tem algum número que simplifica o 1 e o 7 ao mesmo tempo? Também não. Para aí, galera. Beleza? O I. Tudo bem, eu tenho um número irracional em cima. Eu também tenho um número irracional embaixo. O que eu tenho que me preocupar, galera, é sempre com o número irracional no meu denominador, tá ok? Eu tenho alguma soma ou subtração aqui no 5 raiz de 2? Não. Então eu vou copiar o 2 raiz de 3 e eu vou dividir por quanto? 5 raiz de 2. Qual é o número que a gente vai multiplicar toda essa expressãozinha aqui? Pelo meu denominador, a raiz do meu denominador, que vai ser o raiz quadrada de 2. 2 raiz de 3 vezes a raiz de 2 vai dar 2 raiz de 6. 5 raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar 5 raiz quadrada de 4. Aí
Quanto que vale a raiz quadrada de 4? Vale 2. Lembrando, quando o número sai da raiz, ele multiplica sempre com o que está fora. Aí 5 vezes 2, 10. Tem algum número que divide aqui? Tem o 2. Vai dar 1 raiz de 6 sobre 5. A J. Tudo bem, eu também tenho o número irracional em cima, eu também tenho o número irracional embaixo. Mas eu tenho alguma operação de adição, subtração no meu denominador? Não. Então, esse é o jeito fácil de racionalizar. Qual que é o jeito fácil? É você pegar a raiz que está embaixo, multiplicar tanto em cima quanto em baixo. 7 raiz de 3 vezes a raiz de 7 vai dar 7 raiz quadrada de 21. 2 raiz de 7 vezes a raiz de 7 vai dar 2 raiz de 49. Em cima não tem o que fazer. Aí quanto que vale a raiz quadrada de 49? Vale 7. Então, em cima vai ficar 7 raiz quadrada de 21 dividido. 2 vezes 7 dá 14. Tem algum número que divide o 7 e o 14 ao mesmo tempo? Tem. É o próprio 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. E 14 dividido por 7 dá 2. Acabou. Vou fazer esses 3 aqui de uma vez só. O que acontece? Aqui eu tenho uma fração dentro da raiz. Então eu posso desmembrar isso. Eu posso escrever assim, ó. Raiz de 3, né? Coloco uma raiz para o numerador. E a mesma raiz para o denominador. Eu separei, eu desmembrei. O que acontece? O raiz de 10 é o número irracional. Eu posso ter um número irracional no meu denominador? Não. Tem que racionalizar. Então eu já vou aproveitar aqui, ó. Eu já vou multiplicar por raiz de 10 em cima e raiz de 10 embaixo. Raiz de 3 vezes a raiz de 10 vai dar raiz de 30. Raiz de 10 vezes a raiz de 10 vai dar a raiz quadrada de 100. Então aqui copia. Quanto que dá a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 dá 10. Pessoal, isso que parou aqui tá ótimo. Porque se você tentar decompor o 30, se eu não me engano vai dar por 2, que dá 15, vai dar por 3, dá por 5. Então deixa assim, para aí. Tá ótimo. O L. Eu tenho uma fração dentro da raiz. Eu vou desmembrar. Eu vou colocar uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. Eu tenho alguma operação aqui embaixo? Não. Então, para racionalizar, é o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Raiz de 3 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 15. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Aqui copia, né? Quanto que vale a raiz quadrada de 25? 5. Lembrando que aqui não tem como simplificar, porque o 15 está dentro da raiz. É a mesma coisa aqui, ó. Não tem como eu simplificar, porque o 30 está dentro da raiz. Para aqui. E a M, eu tenho uma fração dentro da raiz, vou colocar um para o numerador e outro para o denominador. Como eu não tenho nenhuma operação aqui de adição ou subtração, vou multiplicar em cima por raiz de 8 e embaixo por raiz de 8. 1 vezes a raiz de 8 vai dar a raiz quadrada de 8. Raiz de 8 vezes a raiz de 8 vai dar raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 dá exato? Dá 8. Posso cancelar aqui? Não pode, porque o 8 do numerador está dentro da raiz. Para aí, galera.
Beleza? Corrijam aí. Lembrando, se tem dúvida, pode me procurar, tá ok? O exercício 2 eu diria que é o mediano. Por que é o mediano? Porque agora no meu numerador eu já tenho uma operação de adição ou subtração. Então eu sei que vou ter que fazer a distributiva ali. Então eu vou copiar assim, ó, o meu numerador entre parênteses. Mas não, a ideia é a mesma. No denominador eu tenho alguma operação de adição ou subtração igual em cima? Não. Então eu tenho que multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Vamos lá. 1 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 3. Menos raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar menos raiz quadrada de 9. E embaixo, raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. O raiz de 3 ele é irracional, né? Não dá exato. Menos a raiz de 9 já dá exato, que é 3. E aqui, a raiz quadrada de 9 também vale 3. E aqui, galera, você não pode cortar, tá ok? Você só pode cortar quando você tiver... No caso aqui, teria que ter um outro múltiplo de 3 aqui. Aí você poderia cancelar todos. No caso assim, galera, deixa assim, que quando a gente retornar eu explico melhor, tá ok? Mas garanto que aqui não tem como simplificar. Para aí, tá bom? O B, a ideia é a mesma. Como aqui eu tenho soma ou subtração, eu já vou colocar entre parênteses o meu numerador. Só que no meu denominador não tem nenhum número somando ou subtraindo aqui com raiz de 2. Então eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. 3 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar 3 raiz quadrada de 2. Menos raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar menos a raiz quadrada de 4. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Aqui não tem como fazer nada, porque eu sei que o 2 ele é irracional. Quanto que vale a raiz quadrada de 4? Vale 2. E embaixo a mesma coisa. Raiz quadrada de 4 vale 2. Mas cuidado, aqui você não pode cancelar, galera. Porque aqui você tem essa soma ou subtração aqui, ó. Tá ok? Pode parar por aqui. O C, na verdade, tem uma pegadinha, porque aqui eu tenho duas raízes irracionais, eu tenho uma adição. Mas isso é no meu numerador, então não preciso me preocupar. Eu só vou colocar ele entre parênteses. E o que eu tenho que ficar esperto, galera, é sempre no denominador. Tem alguma soma ou subtração aqui? Não. Então eu vou multiplicar por raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Vamos lá fazer a distributiva. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Mais raiz de 2 vezes a raiz de 5 vai dar mais raiz quadrada de 10. Tudo isso dividido por raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 dá exato? Dá. Dá 5. A de 10 é irracional. E o de 25 é 5. Para aqui. O D também é a mesma coisa. Eles colocaram dois números irracionais com uma subtração aqui. Mas eu não posso cair nessa, galera. Eu tenho que ficar de olho. É sempre no meu denominador. Mas como aqui eu tenho soma ou subtração, na hora de fazer distributiva, é bom colocar entre parênteses. E eu vou multiplicar por quanto em cima e por quanto embaixo? Pelo raiz quadrada de 3. Vamos lá fazer a distributiva, né? Raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de
9. Menos raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 6. Dividido. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 9. O que eu tenho que tomar cuidado agora? A raiz de 9 dá exato? Dá, que é 3. A raiz de 6 dá exato? Não. Copia. E a raiz de 9 dá exato? Dá, que é 3. Acaba aqui, galera. Lembrando que aqui não tem como simplificar, que você não pode, deixa assim, tá bom? O E, esse aqui já tem que tomar cuidado. Por quê? Porque agora no meu denominador eu tenho uma subtração. Então eu tenho que multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? Eu vou trocar o sinal do que antecede a raiz. Então aqui ó, não é 3 menos a raiz de 6, então eu tenho que multiplicar pelo conjugado, que vai ser 3, até fazer de preto aqui ó, mais raiz quadrada de 6. Lembrando, se aqui fosse mais, aqui seria menos. E o que eu já tenho que saber quando eu multiplico pelo conjugado? Os termos centrais têm que ser iguais de sinais opostos. Vamos lá fazer todas as distributivas aqui, né? 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes a raiz quadrada de 6 vai dar 1 raiz quadrada de 6. Embaixo. Oh, esqueci de colocar o parênteses aqui, ó, desculpa. 3 vezes 3, 9. 3 vezes mais raiz de 6 vai dar positivo isso. Vai dar 3 raiz de 6. Olha agora aqui o termo central. Menos raiz de 6 vezes 3. Isso aqui vai dar menos 3 raiz de 6. Ó, mesmo valor de sinais opostos. E o último, menos raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar menos raiz quadrada de 36. Em cima copia. Aqui eu sei que sempre eu vou conseguir cancelar. Deixa eu pegar uma canetinha azul escuro. Aqui eu sempre vou conseguir cancelar. Então eu vou copiar o 9. Menos. Quanto que vale a raiz de 36? A raiz de 36 dá exato. Lembra que eu falei? Quando você tem dois termos aqui, ó. Os opostos, perdão, os centrais cancelam. E se no caso os extremos tiver raiz, tem que dar exato. Então a raiz de 36 vale 6. Para finalizar aqui, ó, vai ficar 3 mais 1 raiz de 6 dividido por 9 menos 6 vai dar 3. Esse aqui eu diria que é o mais complexo, galera, é o mais difícil aí, tá ok? É isso aí. O F. No meu denominador eu tenho uma soma. Eu vou copiar aqui a fração de novo, ó. Só que agora eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 3. Que nem eu falei, quando é assim eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Quando eu tenho duas raízes embaixo, eu sempre vou trocar o sinal do meio. Então aqui eu vou multiplicar por quanto? Vai ficar a raiz de 5 menos a raiz quadrada de 3 dividido por raiz de 5 menos a raiz quadrada de 3. Lembrando, galera, se aqui fosse menos, aqui seria mais, aqui seria mais. Sempre quando você faz isso, você cancela as raízes do denominador. Tá ok? Vamos lá fazer a distributiva. 2 vezes a raiz de 5
vai dar 2 raiz de 5. 2 vezes menos a raiz quadrada de 3 vai dar menos 2 raiz quadrada de 3. Dividido. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Vou fazer de preto. Raiz de 5 vezes menos a raiz de 3 vai dar menos a raiz quadrada de 15. Agora eu vou ter que usar com raiz de 3, já que o raiz de 5 eu fiz com todos, né? Raiz de 3 vezes a raiz de 5, quando você multiplica número positivo com positivo, ele fica positivo. Sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, foi o que eu fiz o outro, ó, negativo. E por último, mais raiz de 3 vezes menos a raiz de 3 vai dar menos a raiz quadrada de 9. Eu vou terminar aqui embaixo, ó. Então aqui vai dar 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. Aqui não tem o que fazer. Lembra, quando for assim, os termos centrais tem que ser iguais, sinais opostos. Cancela. E se caso tiver a raiz nas extremidades, tem que dar exato. Raiz de 25 é 5 menos a raiz de 9, que vale 3. Então vai dar 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3 dividido 5 menos 3, 2. Esse caso aqui, galera, só por curiosidade. Esse daria para simplificar, sabe por quê? Porque os três números, eles são divisíveis por 2. Só para aproveitar aí, ó. Só é possível simplificar, os três números tem que ser divisível por um número igual, tá ok? Mas parando aqui tá ótimo, tá bom? Vamos lá, galera. Tá acabando. O G. 11 dividido por menos 1 mais 2 raiz de 3. Tem que tomar cuidado porque agora aqui, ó, eu tenho uma adição, né? Então eu vou copiar o 11 dividido. Vou colocar entre parênteses. Menos 1 mais 2 raiz quadrada de 3. Galera, na minha opinião, esse aqui é o mais chato, sabe por quê? Eu não posso trocar o sinal de tudo. Eu só posso trocar o sinal do número que antecede o que tem com a raiz. Então esse menos 1 aqui, ó, ele tem que permanecer. O que eu vou trocar o sinal é daqui, ó, não é mais. Vai ficar menos 2 raiz quadrada de 3 dividido por menos 1 menos 2 raiz quadrada de 3. Agora vamos lá, vamos fazer a distributiva então. Deixa eu pegar a caneta marrom aqui. 11 vezes menos 1 vai dar menos 11. 11 vezes menos 2 raiz quadrada de 3 vai dar menos 22 raiz quadrada de 3. Esqueci de fechar o parênteses aqui, ó. Tá, agora vamos para o nosso denominador. Menos 1 vezes menos 1, quando você multiplica menos com menos, vai ficar mais. 1 vezes 1, 1. O próximo. Menos 1 vezes menos 2 a raiz quadrada de 3, quando você multiplica menos com menos, vai dar mais. 1 vezes 2 raiz quadrada de 3 vai dar 2 raiz quadrada de 3. O próximo. Quando você multiplica mais com menos, vai dar menos. 2 raiz quadrada de 3 vezes menos 1 vai dar menos 2 raiz quadrada de 3. E por último,
Quando você multiplica mais com menos, vai dar menos. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, 2 vezes 2 vai dar 4. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Vou terminar aqui embaixo. Aqui eu vou copiar, né? Menos... Vou terminar aqui, ó. Então, eu vou copiar o menos 11. Vou copiar o menos 22 raiz quadrada de 3. Vamos lá. Aqui, ó. Termos centrais. São iguais, sinais opostos. Cancela. O que sobrou aí? Sobrou 1 menos 4. E quanto que vale a raiz quadrada de 9? Vale 3. Então vai ficar menos 11 menos 22 raiz de 3 dividido por 1 menos 4 vezes 3 vai dar 12. Eu vou terminar aqui, ó, quer ver? Então agora aqui vai ficar menos 11 menos 22 a raiz quadrada de 3 dividido. Eu tinha 1, gastei 12, devo 11. A gente para aqui, galera. Beleza? Esse aqui também teria como simplificar, mas pode deixar assim, não tem problema. Porque observe que os três números, eles são divisíveis por menos 11. Mas isso aí quando a gente retornar, eu volto aí, tá ok? O H. Agora eu tenho soma e subtração tanto no numerador quanto no denominador. Então eu vou ter que colocar ambos entre parênteses. Só que eu vou multiplicar por quanto? É sempre pelo conjugado do denominador. O sinal que antecede a raiz aqui não é o positivo, então eu vou multiplicar por 3. Cadê a canetinha preta? Menos a raiz quadrada de 2. E embaixo, mesma coisa. 3 menos a raiz quadrada de 2. Então vamos lá, fazer todas as distributivas. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes menos a raiz quadrada de 2 vai dar menos 2 raiz quadrada de 2. Agora vou para o próximo. Menos a raiz de 2 vezes 3, menos com mais vai dar menos. Vai dar 3 raiz quadrada de 2. E por fim, raiz menos com menos, quando você multiplica, fica mais. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Tudo isso dividido por 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos a raiz quadrada de 2. Ué, estou multiplicando positivo com negativo, vai dar negativo. 3 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar 3 raiz de 2. O próximo. Estou multiplicando positivo com positivo, vai dar mais. Raiz quadrada de 2 vezes 3 vai dar 3 raiz quadrada de 2. E por último, eu vou fazer o quê? Multiplicação mais com menos vai dar menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Vamos lá. Não sei se vai caber aqui. Eu vou copiar o 6. Eu vou copiar esse menos 2 raiz de 2. Eu vou copiar o menos 3 a raiz de 2. Mais quanto que vale a raiz de 4?
Raiz de 4 vale 2. Dividido. Sempre quando você faz isso, os termos centrais são iguais, sinais opostos. Cancela. Embaixo vai ficar o quê? 9 menos. Quanto que vale a raiz quadrada de 4? Vale 2. Termina aqui, ó. Aqui, galera, ó. Eu vou ter que pegar um número racional com um número racional. Ou seja, 6 mais 2 dá 8. E aqui, ó, tem como você somar. Porque o índice da raiz é o mesmo e o radicando também é o mesmo. Eu gastei 2, depois eu gastei 3, então eu gastei 5. E eu mantenho o raiz quadrada de 2. E embaixo fica 9 menos 2, 7. Acaba aqui, galera. Vamos para o último. Eu tenho uma subtração no numerador, eu tenho uma soma no denominador. Então eu vou colocar todos entre parênteses. Então vai ficar assim, ó. Dividido por raiz de 3 mais a raiz quadrada de 2. Tem que multiplicar pelo... Vou trocar o sinal, como eu tenho raiz e raiz, eu sempre vou trocar o sinal do meio. Então vai ficar raiz de 3 menos a raiz quadrada de 2. E embaixo vai ficar raiz de 3 menos a raiz quadrada de 2. Vamos fazer todas as distributivas aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, isso aqui vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 3 vezes menos a raiz quadrada de 2, quando você multiplica mais com menos, dá menos. Raiz de 3 vezes a raiz de 2, dá raiz de 6. O próximo, quando você multiplica menos com mais, dá menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 6. E por último, quando você multiplica menos com menos, fica mais. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Tudo isso dividido. Vamos embaixo agora. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 9. Quando você multiplica mais com menos, dá menos. Raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar a raiz de 6. Quando você multiplica positivo com positivo, dá mais, dá positivo. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 6. E por último, quando você multiplica positivo com negativo, dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar a raiz quadrada de 4. Vou terminar aqui, ó. Aqui, raiz de 9 dá exato? Dá. Que é 3. Cuidado, você não pode cortar o aqui, porque aqui é menos, aqui é menos. Você vai ter que colocar 1 aqui na frente e vai ter que colocar 1 aqui na frente. Menos 1 raiz de 6 com menos 1 raiz de 6 vai dar menos 2 raiz quadrada de 6. Mais, quanto que vale a raiz quadrada de 4? Vale 2. Embaixo, a raiz de 9 dá exato? Dá, que é 3. Sempre os termos centrais são iguais, sinais opostos. Cancela. Menos, quanto que vale a raiz quadrada de 4? Vale 2.
Vamos finalizar aqui. Eu só posso somar um número racional com um número racional. 3 mais 2, 5. E o número irracional permanece. Não tem ninguém para somar com ele. 3 menos 2, 1. Ou você pode deixar assim. Ou 5 menos 2, raiz de 6. É isso aí, galera. Finalizamos todas as operações com os números irracionais. Graças a Deus, acabou. Beleza? Valeu, galera. Brigadão, hein? Fui!